Acidentes de trabalho, mesmo com tantos alertas, eles continuam acontecendo. Os equipamentos de segurança muitas vezes são ignorados. Não é preciso andar muito para flagrar algumas irregularidades em obras de Uberlândia. Nesta aqui, homens trabalham sem equipamentos de segurança. Nesta outra, os funcionários estão sem camisa e sem o capacete. E tem ainda trabalhadores que se arriscam do alto das edificações. Esta semana, um trabalhador em Divinópolis recebeu uma descarga elétrica de 13.800 volts depois de encostar uma haste de metal na rede de alta tensão. Ele continua internado em estado grave no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Em Uberlândia, o índice de afastamentos aumentou depois que o governo modificou a maneira como o INSS entende o acidente de trabalho. Até dia 2 de abril de 2007, você só considerava doença do trabalho quando tinha preenchimento de CAT, comunicação de acidente de trabalho, por acidente típico, por acidente de trajeto ou por doença profissional. A partir do dia 2 de abril de 2007, entrou em vigor o nexo técnico epidemiológico. O que é isso? É um relacionamento da doença que o segurado apresenta. Se ela tiver chance de estar relacionada com o trabalho, o perito tem autonomia de taxá-la como doença do trabalho sem a necessidade da CAT. Para os especialistas, o único jeito de reduzir os afastamentos é a prevenção. Nesta obra, a placa avisa: os trabalhadores estão há 71 dias sem acidentes, mas o recorde é chegar a 166 dias. No canteiro de obras trabalham 270 funcionários. A empresa não abre mão de investir em equipamentos. A empresa sempre preocupou com equipamento de segurança que o funcionário sempre está produtivo. A técnica em segurança do trabalho alerta para os equipamentos necessários durante as atividades. Os principais são capacete e botina. Como eu te falei, cada função ele tem um certo tipo de EPI. E no caso é luva, protetor auditivo. O carpinteiro ele já precisa do avental, do protetor facial. Então isso vai depender da função. Este operador de betoneira sabe bem da importância do uso dos equipamentos de segurança. Já sofreu um acidente e aprendeu a lição. Aqui dentro da empresa tem que ter muita segurança, a gente prestar muita atenção no serviço dia a dia que a gente vai acompanhando e fazendo. Muita responsabilidade. Este outro carpinteiro confessa que já trabalhou sem os equipamentos necessários, mas admite que é preciso trabalhar com segurança. É muito importante para nós mesmos, para a própria segurança nossa, que usando bem os EPIs evita um acidente, evita um afastamento e até coisas maiores, como acidente, chegar a óbito, chegar à morte. Como mudar esta realidade? O que está por trás destes números? O papel das empresas e dos funcionários? O que fazer para mudar esta realidade? Como é feita a fiscalização do Ministério do Trabalho? Aqui no estúdio, o gerente do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho em Uberlândia, Juraci Alves dos Reis. Vamos ouvir também uma engenheira de segurança do trabalho. Bem, Juraci, como é feita hoje a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego nas empresas de Uberlândia quanto às normas de segurança? Bom, nós temos hoje em Uberlândia cerca de 10 auditores disponíveis para as ações externas. Então, nós fiscalizamos hoje principalmente por denúncias ou de trabalhadores, ou de sindicatos, ou de outros órgãos públicos, como por exemplo o Ministério Público. Muitas vezes nos solicitam fiscalizações quando se torna de conhecimento público algumas empresas que não cumprem as normas de segurança. E o que é preciso avançar ainda, Juraci, diante destas denúncias? Estamos em 2009, o que mais ainda assusta o Ministério do Trabalho em Uberlândia? Principalmente a indiferença de muitos empresários que, querendo produzir muitas vezes na área da construção civil edificações mais rápido, às vezes ignoram a questão da segurança. E realmente a construção civil em Uberlândia é um dos que tem, nesses últimos 2 anos, aumentado os acidentes. Por isso também nós temos feito muitos embargos e interdições com muita frequência, não só na área da construção civil, mas também nas indústrias. Muitas máquinas têm sido interditadas por falta de segurança, principalmente de instalações elétricas. Juraci, qual é o setor que você vê hoje mais problemático em Uberlândia? Hoje ainda é a construção civil. Ainda é a construção civil. É falta de atenção, é falta de cuidado, é falta de conscientização, na verdade? Na verdade, é a conjugação de vários fatores, Às vezes até mesmo da própria cultura, a própria tradição, Que
os trabalhadores muitas vezes não valorizam o equipamento de proteção individual, né? Muitas vezes o empresário fornece, mas às vezes falha na fiscalização, né? Porque a lei atribui a responsabilidade para a empresa não apenas fornecer, mas exigir o uso, né? Muitas vezes falha na questão de exigir o uso. Muitas vezes o auditor chega no canteiro de obras e encontra uma máscara pendurada, encontra uma luva também pendurada. Isso ainda é comum, é comum, muito comum. Não deveria, né? A botina de proteção, né, encontra num canto e o trabalhador usando tênis, muitas vezes usando um sapato que ele acha que é mais confortável. Ou seja, falta a conscientização realmente que segurança é importante. Bem, Juracy, muito obrigada pela sua participação aqui no MGTV. E nós vamos falar agora com o repórter Ricardo Feller, que está com uma engenheira de segurança do trabalho. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, boa tarde, você está ouvindo? Olá, boa tarde a todos. Isso mesmo, estou ao lado da Agnes Chan, que é engenheira de segurança do trabalho. A Agnes trabalha no SECONSE, que é o Serviço Social da Construção Civil. Boa tarde, Agnes, obrigado pela presença. Setor construção civil, sinônimo ainda de acidentes? Com certeza, ainda acontecem muitos acidentes na construção civil. Não divulgados, né, na mídia, então pouca gente fica sabendo, mas ainda acontecem bastantes. Quais são as principais ocorrências? A queda em altura, choque elétrico, amputações, esmagamento através de queda de objetos. Diante disso, quais são as responsabilidades da empresa? Ou seja, a empresa é um agente ativo em todo esse processo? Primeiramente, a empresa tem que fornecer um ambiente de trabalho adequado para os trabalhadores através da instalação de proteções coletivas, o fornecimento dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e fiscalizar o uso. Bom, a empresa fornece o material, fiscaliza o uso, mas o funcionário não usa o equipamento. O que pode acontecer com esse funcionário? A partir de 2 advertências, né, por escrito, ele já pode ser demitido por justa causa. Ok. Em caso da empresa que não cumpre com as obrigações, o empregado pode denunciar? Pode, mas primeiramente o empregado deve conversar com a empresa, né, alertar, e se não resolver, fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho para a empresa ser fiscalizada de acordo. Obrigado pelas informações.